Fala pessoal, muito bem-vindos aí a mais um Casual Crypto da Mercúrios. Hoje um tema que muitas pessoas mesmo pediram, que é um pouco sobre altcoin. A gente vai abordar aí Cardano versus Ethereum, mostrar um pouco a diferença. Já vê aí que muita gente está interessado no tema. Temos aqui o João Neto falando que quer aprender mais sobre Cardano hoje, então você está no lugar certo, João Neto. Também temos o João Guilherme aqui também falando que está interessado, o Johnny aqui mandando boa noite, Giovanni, Master Crypto aqui também mandando, o Marcelo mandando boa noite, Antônio Carlos, enfim, fico muito feliz aí com a participação de todo mundo que já está mandando mensagem na live. E hoje a gente vai falar justamente sobre Cardano. Então a gente trouxe aí o embaixador da Cardano aqui no Brasil para comentar um pouco sobre o projeto. Acho que vai ter aí uma rivalidade, talvez só um pouquinho de rivalidade, né? Aqui a galera sabe que eu sou um pouquinho apaixonado por cripto e especialmente por Ethereum. Então, Marcos, queria que você se apresentasse, desse um oi para o pessoal. Fique à vontade. Tá. Então, o céu ainda está claro, mas eu vou dar boa noite para vocês, né? Já são 18 horas. Meu nome é Marcos Vinícius, eu estou como embaixador Cardano, né? Meu background, eu trabalhei com educação há cerca de 10 anos, eu trabalhava com aula de física, trabalhei num cursinho tradicional aqui no Rio de Janeiro, chamado PH. Então, assim, eu dava apoio a dúvidas, né, de alunos com relação a disciplinas exatas, vamos dizer assim, né? E aí, depois disso, eu comecei uma faculdade de economia e aí comecei a trabalhar com finanças. Trabalhei com finanças para poços de petróleo na Shell. E aí a gente trabalhou naqueles campos de Bijuperá e Salema, na parte de extração, né? Então tinha uma sonda, ela fazia a batelada dos poços e tal. Aí tinha a perfilação do poço, tinha a completação, etc. A gente fazia a parte financeira. E aí agora, hoje em dia, eu estou trabalhando em finanças para um banco de desenvolvimento estatal, né? Então, basicamente, meu background é esse. E eu conheci o projeto Cardano por volta, mais ou menos, ali de 2017. Então, eu não participei do ICO, tá? Eu conheci ele mais ou menos quando ele foi listado ali na Bittrex, por volta do final de setembro, início de outubro. E aí eu comecei a participar das redes sociais da Cardano. E aí criei um grupo no Telegram, que na época era a ADA Brasil. E aí comecei a participar dos outros grupos, e aí isso foi crescendo. Aí virei evangelista da Cardano, eles me deram esse título, e depois eu passei a ser embaixador na segunda leva de embaixadores, porque eles não tinham um programa de embaixador organizado no início. Eles tiveram alguns problemas lá na Fundação ISUG, né? Foi até, vamos dizer assim, objeto de um processo judicial lá na Suíça. E aí depois eles se organizaram e teve um programa de embaixador. Teve a primeira leva, eu entrei na segunda. E aí, se eu não me engano, acho que desde 2019 eu estou como embaixador. E agora, vamos dizer assim, praticamente eu estou 3 anos trabalhando com conteúdos e coisas sobre Cardano. Então, basicamente é isso. Pô, então aí eu acho que não teria uma pessoa melhor no Brasil para falar sobre isso. Aí o João Guilherme já falou aqui, ó, o Marcos é o cara da Cardano no Brasil. E para eu ia até comentar que hoje em dia, como o programa de embaixadores ele expandiu, né? Hoje já tem 4 embaixadores no Brasil, tá? Eu sou um deles, eu comecei lá no início. Tem o Jean Brinker, tá? Que ele tem uma pool de stake, né? Tem a Maria Carmo, também embaixadora, e tem o Thiago Nunes, que também é embaixador. Então, hoje tem 4 embaixadores da Cardano no Brasil. Então, é só para... Vocês vão ficar... Não, legal, mas pô, conversando aí com um dos primeiros embaixadores, sempre legal. E para impedir aí que a gente comece a falar do detalhe da charge, eu estou aqui também com o Danilo, nosso diretor comercial. Danilo, também você quer dar uma boa noite aí para o pessoal? Boa noite aí, pessoal. Sempre tem que ter a âncora na discussão, né, para fazer as perguntas do que o pessoal não entende, né? Então, mas assim, boas-vindas aí pro Marcos aqui no nosso canal. Agradecer de verdade aí a participação, porque viu, o tanto de gente que pergunta de Cardano, ó, não tô de brincadeira, cara. A gente fez uma enquete recentemente lá no nosso grupo do Telegram, cara, e a gente listou algumas criptomoedas assim que as pessoas gostariam que a gente falasse mais, né, fizesse análise e tudo mais. E assim, Cardano bombou, viu? Tem muita gente querendo saber de Cardano. Então, cara, agradeço aí você vir. Para todo mundo que está assistindo e quiser tirar as dúvidas sobre Cardano, agora é a melhor hora possível para fazer isso.
Com certeza, o Marcos é um cara que entende mais de Cardano do que eu, pelo menos, por enquanto, para vocês perguntarem. E assim, vamos abrir, né? Eu acho que a primeira dúvida que praticamente todo mundo deve ter é, Marcos, explica aí um pouco sobre o que é a Cardano, né? E o que tem de tão interessante na blockchain da Cardano, porque você foi escolher também justamente esse projeto, né? Para estudar, para ser evangelista, para compreender. Então, basicamente, a Cardano ela tem uma abordagem que ela enxerga o ecossistema de blockchain em mais ou menos assim em 3 etapas. Tem as blockchains de primeira geração, que, por exemplo, o Bitcoin, que é focado em transações financeiras, né? Teve o white paper em 2008, aplicativo lançado em 2009, teve aquela crise subprime, então ele veio nesse mote mais financeiro. Tem as blockchains de segunda geração, que praticamente é o Ethereum, né? Que ele praticamente adicionou funções de computação mais complexas ali, e smart contracts, contratos auto-executáveis, aplicações descentralizadas, etc. Só que aí teve muitos problemas assim, por exemplo, escalabilidade, segurança. Então, assim, deu margem para a criação de blockchains de terceira geração, como Waves, Helios, e aí a Cardano entra nisso. Entra nessas blockchains de terceira geração que vieram para resolver problemas da blockchain de segunda geração, que é considerado o Ethereum, né, por exemplo. E aí, qual seria o mote da Cardano, né? A Cardano, ela é baseada em pesquisas acadêmicas, então, para quem não está acostumado com pesquisa, você escreve um artigo, né? Que é considerado um manuscrito, e aí, por exemplo, eu escrevo um artigo de enfermagem. Esse artigo, enquanto está no meu computador e eu estou trocando com o meu supervisor ali de pesquisa, ele é um manuscrito. Quando eu mando ele para uma revista, ou com um periódico, etc., e ele foi revisado por especialistas de domínio, cientistas que são experientes naquela área, por exemplo, a enfermagem, e aí ele passa de um manuscrito para um paper. Isso, o nome disso é revisão por pares. É um blind review. Você recebe uma pesquisa e você tem um review cego. Você tem uma revisão cega daquela pesquisa. Então, basicamente, o projeto Cardano, ele enxergou esses problemas e aí ele entendeu que a solução para isso seria construir uma equipe multidisciplinar, tá? Com vários cientistas de várias áreas, criptologia, teoria dos jogos, economia, multi-party computation, várias áreas, e aí baseado em pesquisas revisadas por pares. Então, por exemplo, Ouroboros, que é o protocolo Proof of Stake, é uma família de protocolos que ela veio de várias pesquisas que foram levadas para congressos, onde teve uma revisão por pares ali, um blind review, para aquele paper conseguir ser apresentado. Então, vamos dizer assim, ele é como se fosse uma plataforma de smart contracts, tá? Ainda vai ser lançada a parte de smart contracts, mas o projeto ele tem o alvo de ser isso, de ser uma plataforma de smart contracts. Então, ele é como se fosse algo que tem um parentesco grande com o Ethereum, só que ao mesmo tempo ele é mais voltado para a ciência, vamos dizer assim, e ele tem uma abordagem de engenharia diferente, uma abordagem de venture capital. Porque, por exemplo, o Ethereum, ele é mais... as fundações dele, é claro que tem a consensus, que ela é voltada para o mercado, tá? Voltada para soluções para o mercado. Mas, por exemplo, a Ethereum Foundation, ela é uma fundação sem fins lucrativos. E o Charles, ele tinha uma visão Charles Hoskin, que é o fundador do Cardano, tinha uma visão de venture capital mais privada, que seria o Google dos smart contracts. Então, ele queria algo que fosse lucrativo, e privado, vamos dizer assim. Então, teve esse racha lá no início, o Charles, ele estava na equipe do Ethereum, por volta de 2014 ele saiu, mais ou menos, e aí em 2015 ele começou a desenvolver, em 2017 saiu o projeto, saiu a ADA, né? Aí, basicamente, assim, as diferenças macro seriam essas. Pô, bem bacana, bem bacana. Acho que foi um bom briefing. E, assim, eu acho que é legal comentar isso, né? Que dentro da Ethereum surgiu-se diversos projetos de pessoas que acabaram abandonando por algum atrito interno, por alguma discordância. Então, a gente tinha, dentro dos fundadores da Ethereum, só para as pessoas terem noção, a gente tem o Taleb Buterin, que é um dos principais, a gente tem o Diloro, e alguns outros grupos de empresários, né, que usaram aquela visão mais de business da Ethereum, e alguns, inclusive, foram fundar depois a Consensus, como o Marcos bem comentou, e a gente também teve aí dois grandes nomes que hoje tocam duas das maiores criptomoedas do mundo, e uma é a Cardano, a outra, no caso, é a Polkadot, via Gavin Woods, que é um cara aí, um expert também. Eu acho que o Marcos, assim como eu, deve também ser fã do cara, o cara manda muito bem.
E é legal trazer também essa um pouco essa diferença, né, de Ethereum e Cardano no aspecto de modelo de negócio ou de visão. Eu vejo aí justamente essa linha que o Marcos comentou, Cardano indo muito mais para um lado acadêmico de desenvolvimento da sua blockchain e talvez até flertando um pouco mais com essa parte mais econômica, mais rentabilizar o projeto. Eu acho que era uma grande dúvida que existia ali na época que a Ethereum foi criada, em 2015, que era como seguir os passos, né? Você tinha o XRP naquela época fazendo muito sucesso, por incrível que pareça, o XRP fez sucesso em algum momento da sua história, mas, assim, naquela mesma linha da Ripple, né, de como Ripple Labs, e uma outra linha que era a linha justamente do Satoshi, acabou que você gerou vários atritos nesse aspecto. E hoje você tem aí duas das concorrentes bem significativas no mercado de cripto. E entrando um pouco nesse assunto, acho que todo mundo quer saber um pouco, cara, Marcos, sua visão, o que você acredita? Você acredita que realmente é possível a Cardano um dia atingir, por exemplo, a mesma quantidade de usuários ou desenvolver um ecossistema de DeFi como existe hoje na Ethereum? Ou é isso pouco provável? Como você tem sua visão nesse aspecto? Então, assim, se você for olhar os outros embaixadores, eles têm uma tese mais maximalista de ADA. Mas eu, em particular, eu acho que a ADA, o Cardano, o projeto Cardano, ele vai conseguir dominar um certo nicho. Porque, vamos dizer assim, aí eu vou entrar um pouco na parte tecnológica. A Cardano, ela tem uma linguagem de programação que ela é funcional. Então, a gente tem as linguagens de programação que elas são imperativas e tem as linguagens de programação que elas são funcionais. A linguagem imperativa, ela registra vários estados. Por exemplo, eu estou somando uma variável 3 a uma variável 5 e eu quero obter o resultado numa terceira variável. Então, esse resultado vai ser 8. Só que as funções que vão realizar essa conta, cada uma delas, nesse programa de somar 3 com 5, elas vão estar armazenando estados, fotografias de estados. Então, assim, as linguagens imperativas, como, por exemplo, a Solidity do Ethereum, elas dão a flexibilidade de você ser muito criativo e de você conseguir fazer várias coisas. Então, os casos de uso do Ethereum são muito amplos. E a criatividade é muito, muito grande, você tem muita liberdade para fazer as coisas. Só que, ao mesmo tempo, você abre muito espaço para as pessoas fazerem erros, como aconteceu, por exemplo, no hack da DAO, lá em 2016, né? Teve aquela fase Homestead, né? E aí uma das coisas marcantes foi o hack da DAO, aí teve o fork do Ethereum Classic, e foi uma falha de smart contracts, né? No split dos Ethers ali, vamos dizer, dos tokens da DAO. Então, assim, vamos dizer, para você construir a DAO no smart contracts, você tinha liberdade de criar várias variáveis de estado, e custo de gás, e tudo isso era fotografado no estado daquele smart contracts. Só que quando você coloca isso em público, não tem mais volta, entendeu? E a criatividade das pessoas, elas conseguem fazer uso daquela função e às vezes você tem um custo de gás que você não estava imaginando. Se não me engano, até teve um protocolo de DeFi que aconteceu isso. Então, assim, resumindo, o que eu enxergo de diferença? Eu acho que os casos de uso, eles vão ser diferentes. O Ethereum, na minha tese, ele vai continuar sendo, no meu melhor palpite, ele vai continuar sendo dominante, tá? Mas eu acho que a Cardano ela vai conseguir dominar certos nichos, por exemplo, alguns setores do DeFi e algumas aplicações financeiras para você alterar um contrato financeiro, de você fazer, vamos dizer assim, manter as cláusulas do contrato financeiro, executar smart contracts financeiros, por essa linguagem ser funcional e ela ter uma previsibilidade muito alta, porque assim, a linguagem imperativa, você tem que dizer ao computador o que fazer em cada linha. Então, assim, cada detalhe você tem que dizer ao computador o que fazer. Na linguagem funcional, você não, eu quero isso. E aí o computador vai te entregar aquilo. Então, a previsibilidade em relação ao input que você coloca no smart contracts para um output que vai sair lá do outro lado, ela é muito grande para uma linguagem funcional. Eu já visitei a sede da Estônia aqui no Rio de Janeiro e eles usam uma linguagem de programação funcional. Eles chamam de Lua, né? E assim, você vê um setor, as pessoas trabalhando com uma linguagem. Só que aí você, por exemplo, no próprio mercado financeiro de fintechs, você não vê as linguagens funcionais dominando tudo. Então, eu acho que o projeto Cardano ele não vai dominar tudo. Ele vai ter um certo nicho, onde ele vai crescer e vai se estabelecer bem naquele nicho. Por exemplo, tem o Aptos, que é como se fossem uns padrões ali de smart contracts,
de financeiros, e a Cardano está participando disso. Aí tem aquela Runtime Verification, que é uma startup de Illinois, que faz verificação formal de contratos, para você ter previsibilidade nos resultados. Que ela até ganhou alguns contratos com a NASA, etc. Então, ela baixa o índice de erro dos contratos. Então, contratos financeiros que precisam de uma previsibilidade muito grande, ou uma infra que não pode falhar, por exemplo, uma infra de um avião, ou de algum artifício ali de guerra, etc. Essas coisas eu acho mais prováveis da Cardano conseguir dominar certos nichos e o Ethereum continuar sendo dominante. Mas mesmo assim, eu ainda acho que vai ser exponencial para a Cardano, mesmo que ela só domine alguns nichos. Legal, cara. Eu até mutei enquanto eu tava falando, parece que tá tendo aqui do lado, tem uma arena de futebol e o pessoal tá empolgado aqui do lado. Até comentaram se tá tendo algum jogo de futebol aqui, a gente vai tentar dar uma mutada para não ficar tão ruim aí. Mas, cara, o Marcos, se eu puder trazer aqui uma dúvida do Leco, né? Ele perguntou se a ADA tem alguma carteira específica ou é possível armazenar ela na W20, né? Se você puder até recomendar alguma carteira específica, talvez, pro pessoal aí. Então, basicamente, a Cardano tem 2 carteiras oficiais, tá? Ela começou lá no início com a Daedalus, tá? Que ela é como se fosse um fork da Electrum, tá? Só que ela é para a ADA. Então, assim, é uma carteira desktop, software, né, online, né? E aí você consegue custodiar suas ADAs ali, gerenciar seus fundos nessa carteira online desktop. Você baixa para o teu Windows ou teu Linux e aí você armazena. Uma é a Daedalus. A outra é a Yoroi, que aí é multiplataforma. Ela tem uma plataforma desktop e notebook, que seria, vamos dizer assim, uma extensão de Chrome. Você baixa a extensão, gera tua seed, anota as palavras, e aí começa a armazenar as ADAs ali nessa extensão. Então, e tem mobile também. Essa Yoroi tem mobile. Então, você consegue usar ela... E assim, as palavras que você usa na Daedalus, na Yoroi Mobile e na Yoroi Desktop podem ser as mesmas, tá? Essas aplicações todas, elas enxergam as mesmas palavras, vão enxergar o mesmo saldo, vão enxergar a mesma delegação, tudo. Ela é como se fosse vamos dizer assim, ela só está enxergando e gerenciando as suas ADAs. Mas, ao mesmo tempo, você pode abrir ela em vários computadores ao mesmo tempo, tal. Então, assim, carteiras oficiais, Daedalus e Yoroi. Aí você falou de carteiras de terceiros, como Hardware Wallet, né, CQX, tá? A Hardware Wallet hoje que a gente tem de suporte é a Ledger e a Trezor, tá? São essas duas Hardware Wallets. Legal. Então, basicamente, você tem como armazenar também offline. Show. E uma dúvida que está surgindo bastante, que o Sérgio perguntou, mas antes o Samuel, se você tem algum exemplo de projeto concreto rodando, né, ou né, futuramente pode rodar dentro da Cardano, né? O Sérgio aqui perguntou algo muito parecido, né? Se existem algumas aplicações, mesmo que experimentais, rodando na Cardano hoje. Sim. Então, o que acontece? A Cardano tem a pretensão de ser uma plataforma de smart contracts, não? Então, para isso, ela criou um roadmap, que lá no início ela era sequencial, né? Tinha a fase Byron, que era a fase de bootstrap, a fase de início, tá? Tinha a fase Shelley, que é a fase de descentralização. Ela já iniciou agora, no final de julho de 2020, ela iniciou. Então, já está tendo Proof of Stake, as pessoas já estão delegando, já estão recebendo renda passiva no stake. Então, essas 2 épocas, praticamente, já foram bem encaminhadas. Então, agora tem a fase Goguen, que é a fase de Smart Contracts da Cardano. E aí, nessa fase de Smart Contracts, ela tem um roadmap. Algumas coisas, por exemplo, em fevereiro vai ter um hard fork para tokens nativos, que seriam o equivalente no Ethereum ao ERC20, aqueles tokens de ERC20 do ICO que ficaram famosos em 2017. E tem os outros passos do roadmap, Goguen, que é a fase de Smart Contracts da Cardano, né? Que aí é no segundo trimestre de 2021, por exemplo, até junho de 2021, ter a Plutus Foundation lançada, que seriam esses smart contracts da Cardano, né? Conforme eu falei, o Ethereum, né? Ele tem uma linguagem de smart contracts imperativa, né? Então ela tem várias variáveis de estado, Cardano é funcional, e aí quando lançarem essa parte de smart contracts da Cardano, ainda nesse ano, na metade desse ano, tem uma outra característica da Cardano que ela usa a mesma linguagem off-chain e a mesma linguagem on-chain. Por exemplo, no Ethereum, para você fazer uma chamada on-chain no Ethereum, você, teoricamente, vai usar JavaScript fora da blockchain para conversar com a blockchain Solidity. Com smart contracts, né? Na Cardano, não. Você está usando o Haskell aqui do lado de fora, tá?
para fazer uma chamada, fazer um pay to call, fazer uma coisa que também é Haskell. Então, ela está usando as mesmas linguagens dentro e fora, on e off-chain. E aí, basicamente, assim, alguns projetos interessantes que eu vejo que já estão trabalhando, tem a Liquid, que seria um protocolo de DeFi, né? Eles estão usando uma máquina virtual de testes, e aí quando sair a mainnet Goguen, no primeiro dia eles se comprometeram já a publicar o software dele. Vai ser um farm normal, como se fosse um compound, né? Só que aí com um VC diferente, porque nas DAOs desses projetos de DeFi, geralmente as pessoas com muito dinheiro compram muito token de governança, e aí eles resolveram isso através da política monetária, então eles vão ter uma política monetária meio que ao contrário. E aí, então tem esse projeto Liquid, que é um DeFi tipo um compound. Tem o Singularity.net também, que fez já uma parceria com a Cardano, que seria um marketplace de inteligência artificial. Você vai colocar dados e colocar perguntas do outro lado. Dados, perguntas. E aí vai ter um marketplace de inteligência artificial para resolver perguntas com relação a esses dados. E a Singularity, ele é bem tradicional, tem aquela robozinha, né, que ela vai respondendo as coisas, pessoal. Chama muita atenção. E aí é um projeto que também está como parceiro da Cardano. Então, assim, tem algumas aplicações. E tem umas parcerias, assim, que estão meio que no pipeline, né? Por exemplo, tem um Atala, que seria uma blockchain permissionada, que o Charles também vem fazendo umas parcerias ali privadas e tal. Legal. E assim, cara, uma dúvida que eu tenho, assim, sobre o papel, assim, de um embaixador. Como é que isso funciona para você? Assim, como que qual que é o tipo de acesso que você tem a talvez algum tipo de desenvolvimento, as notícias, alguma coisa assim, e como você se sente, né, fazendo parte disso dessa forma? Então, basicamente, assim, o que eu vejo, assim, de, vamos dizer, privilégio, entre aspas, é eu estar dentro do Slack e aí conhecer outros embaixadores, porque, assim, o programa de embaixadores, ele não foi feito por área, então, assim, não é que eu não seja embaixador do Brasil, é em tema, embaixador de conteúdo, embaixador de moderação, então, basicamente, assim, o que eu vejo de diferente, assim, eu como embaixador? Eu consigo ter acesso a algumas pessoas que são da Cardano Foundation, que a Cardano é dividida em tem três entidades que estão coordenando o projeto, né? Tem a Cardano Foundation, que é uma parte política de comunidade, etc. Eles são sediados em Zug. Tem a IOD, que antigamente era a IODK, que é a parte de desenvolvimento, que tem o Charles, que foi o cofundador do Ethereum. E tem a Emango, que é a parte de parceria comercial, curso, etc. Então, eu estou mais para essa parte, vamos dizer, reporta aquilo, e é uma nota fiscal, entre aspas, é um trabalho de marketing, vamos dizer assim, né? É um trabalho de comunicação. Você está conversando assim como os outros embaixadores, né? Tem o Jean, embaixador de conteúdo, Maria, o Thiago também, mesma coisa. E pensando hoje, assim, na blockchain da Cardano, o que é viável de se fazer hoje? Assim, eu vejo muita gente do mercado de DeFi brincar, né? Que Cardano ainda é o gigante adormecido justamente por conta do que você comentou. A gente ainda não roda, né, a parte de smart contracts dentro da Cardano. Mas o que é viável de se fazer hoje dentro da Cardano e quais são os próximos passos, né? O que mais, além dessa parte que você comentou, que vai ter um formato parecido com tokens ERC20, o que mais, além disso, teremos de futuro para Cardano? Então, basicamente assim, teve uma expectativa muito grande desde setembro de 2017 para ter pelo menos o proof of stake, né, que seria o rendimento passivo com relação a essas áreas. E aí teve um fork, teve um atraso lá em 2019, né? Em fevereiro de 2019 teve uma repaginação do roadmap. Então, assim, o roadmap ele saiu de uma coisa que era sequencial e virou em paralelo, staging. Essas empresas de tecnologia do Silicon Valley, elas trabalham muito com isso, com staging, que é você disponibilizar o software para uma base pequena de usuários, para você não, se tiver algum problema, não danificar uma base muito grande de usuários. Então, você tem uma testnet privada, uma testnet pública, e aí depois você lança o software para todo mundo. E aí foi o que aconteceu na fase Google. Teve esse atraso em 2019, aí no final do ano fizeram o snapshot, lançaram uma ITN, uma testnet incentivada, tá? E as pessoas começaram a fazer stake na testnet incentivada. Quando chegou em julho de 2020, foi lançada a mainnet, o fork, né, para a fase Shelley, e as pessoas estão fazendo proof of stake. Como é que é esse proof of stake? É basicamente a política monetária te pagando um rendimento passivo. Então, assim, a cada época que eu represento 5 dias,
você imagina que existam 31 bilhões de ADAs disponíveis, né, hoje. De 31 bilhões para 45, resta mais 13 bilhões e pouca, que a cada 5 dias, 0,2% dessas 13 bilhões e pouca viram um pote virtual, isso é pago para as stake pools e elas distribuem para os delegadores. Então, a política monetária está pagando uma renda passiva desde julho do ano passado. E aí teve também um Summit Shelley, onde eles divulgaram planos de tokens nativos, smart contracts, que viriam um roadmap de smart contracts. Os tokens nativos estavam previstos para novembro de 2020, foram adiados e vão ser lançados agora em fevereiro de 2021. E a parte de smart contracts, em outubro, lançaram um roadmap, e aí em fevereiro tem a parte de tokens nativos, que ela lembra muito Algorand. Quem já viu o padrão do Algorand ASA, tem uns tokens que eles são num ledger. Então, assim, não tem um contrato, não tem smart contracts. Então, como se fosse outputs, como se fosse bitcoins ali, entre aspas, os tokens. E aí tem bundles, tem pacotes que tem uma identificação e um hash, e aquilo tem uma política de cunhagem e queima, onde você cunhar tokens e queimar tokens. Então, você se foge dos smart contracts, do ERC20 e do modelo de gás, então fica muito mais barato os tokens. E aí, isso, a partir de fevereiro, isso deve começar. E a parte de smart contracts, ela deve começar mais ou menos na metade do ano. E aí, a minha tese com relação a de domínio, de investimento, etc., é que deve começar devagar para algumas aplicações. Vai ter um conversor de ERC20, então tem pessoas que vão poder migrar do Ethereum, por exemplo, a MakerDAO. A MakerDAO ela pode ter um pé também na Cardano, tá? Tether pode ter um pé na Cardano, USDC, esses tokens de stablecoins vão poder ter um pé na Cardano, até porque os tokens nativos da Cardano têm uma flexibilidade parecida com a Algorand. Então, tokens nativos da Cardano vão poder ser STO, stablecoins, NFTs, né, que são tokens colecionáveis, isso tudo no Ledger, sem modelo de gás, tá? E aí, isso tudo, como teve um fork de trancamento de tokens, você pode poder associar isso aos smart contracts e, por exemplo, fazer um farm no DeFi sem perder o stake. Você continua com o stake, tranca seu token no stake, porque o stake da Cardano não tranca token. Ele não tranca. Mas no smart contract do DeFi, você vai poder trancar ele, receber o stake e, ao mesmo tempo, estar fazendo farm no DeFi. Isso é uma coisa que está prevista aí no smart contract, que é uma característica que o pessoal acha bem interessante. E quando os smart contracts saírem, aí eu acho que deve começar mais devagar, mas aí com os casos de uso que eu acho que, na minha concepção, são os que vão dominar, como vocês no mercado financeiro. Tanto é que, por exemplo, agora a CoinDesk saiu aquela notícia, né, do Grayscale considerando a ADA como uma moeda de DeFi. Por que ela está considerando ela um DeFi? Porque Haskell é uma linguagem usada em hedge funds, em bancos, etc. Tem o Alptus, que é um protocolo voltado para DeFi, e tudo está indicando, como pela previsibilidade da linguagem funcional, tudo indica que ela vai ter casos de uso de finanças descentralizadas, entendeu? Pô, legal, legal. E assim, um pouco a minha pergunta, hoje eu inclusive estava lendo uma carta do Bill Miller, que é um dos principais gestores de hedge funds nos Estados Unidos, um cara que recentemente começou a defender o Bitcoin, estava comentando do caso da MicroStrategy junto com o Bitcoin, e uma coisa que ele comentou, né, sobre o poder do Bitcoin foi que quando você pensa em tecnologia, né, quando você pensa no mercado de inovação, não necessariamente a tecnologia mais robusta ou a melhor tecnologia, a tecnologia que é a ganhadora daquela corrida, digamos assim, que é a corrida de inovação, mas está muito mais atrelado a tecnologia ser robusta o suficiente e ser a primeira ou estar no timing correto para conseguir atingir o maior público, conseguir ter sua dominância, etc. E a gente vê isso muito assim, até mesmo no caso da própria internet. Se a gente pega uma empresa como a Google não foi a primeira empresa de pesquisador, mas foi a primeira empresa que resolveu o problema de uma maneira robusta o suficiente e de uma maneira rápida o suficiente. Evidentemente que hoje a gente tem softwares como o Brave, que na minha visão são muito melhores do que a própria Google. E aí eu queria entender um pouco isso, tipo, na sua visão,
o quanto distante está Cardano, por exemplo, nessa corrida contra o Ethereum, quando a gente pensa, por exemplo, em número de desenvolvedores. O Ethereum tem hoje talvez 10 vezes mais desenvolvedores do que a Cardano. A gente está falando de um time de mais de 3 mil desenvolvedores ativos, de acordo com uma pesquisa recente da Electric Capital. Cardano tem algo em torno de 250 desenvolvedores ativos. Como você enxerga, né, essa corrida, essa quantidade de arcabouço? É realmente foco em um nicho? Como você imagina isso? Então, eu vejo assim com relação ao time. Por exemplo, a Cardano é uma plataforma de smart contracts que ainda não tem smart contracts. Então, a atratividade com relação a desenvolvedores, no momento, ela é baixa. Mas, por exemplo, na metade desse ano, se for cumprido mesmo, iniciar, só que é como se fosse um idioma, né? Você vai lançar eles lançaram Plutus Core, se não me engano, no final de 2018, que seria, vamos dizer, o centro da linguagem de programação funcional deles. E aí isso foi desenvolvendo e agora vai lançar a Plutus Foundation agora na metade do ano. Então vai ter uma linguagem de smart contracts que ela é previsível e assim, eu acho que os desenvolvedores eles gostam de uma coisa determinística, de determinismo, tipo assim, de um input gerar o mesmo output. Até o nome da IOHK, Input Output Hong Kong, foi justamente, acreditou com relação a isso. Tipo assim, você ser determinístico. Eu acho que esse ponto ele é muito atrativo com relação a você trazer desenvolvedores. Você ter uma previsibilidade. É claro assim que, por exemplo, o Ethereum, a máquina virtual do Ethereum pode ser muito bem parafusada e a Solidity ter cada vez menos margem para criar problemas. Porque, por exemplo, hoje, como um desenvolvedor inexperiente, que você cria um smart contract em Solidity, aquele código ele tem que ser auditado, porque se você lançar numa testnet pública ou na mainnet pública, aquilo dali, alguém vai zoar com o seu código. Vamos dizer assim, você tem que ter uma auditoria de código naquilo. Teoricamente, na Cardano, pela previsibilidade da linguagem funcional, etc., o custo de auditoria ele é mais baixo. Então, assim, eu vejo um potencial para crescer, mas é uma questão de velocidade, como você próprio falou. A gente tem um Ethereum que está desde 2015 já, né? Teve a fase Homestead. Essa fase Homestead que o Ethereum teve em 2015, a Cardano vai ter, por exemplo, na metade desse ano. Algumas coisas da fase Metrópolis do Ethereum, por exemplo, Constantinopla, que teve os State Channels, que aí vai vir com a fase baixa da Cardano, com Hydra, com o protocolo Hydra. Então, assim, certas coisas que, por exemplo, já foram em 2019, em fevereiro de 2019, no final de 2019, no Ethereum, vão vir agora mais para o final do ano na Cardano. Mas, por exemplo, o Proof of Stake, ele saiu na metade do ano passado, para a Cardano. Mas no Ethereum, foi no final do ano e ainda está meio que engatinhando, na Cardano já está redonda. Então, assim, em relação ao protocolo Proof of Stake, a Cardano ela está numa fase mais à frente. Mas em relação aos smart contracts, em questão de idioma, de linguagem, de palavras, pensa que é uma criança que está aprendendo uma linguagem, vamos dizer assim. Você vai ter smart contracts mais rudes ali e aquilo vai se complexificando. E na Cardano, isso vai começar a acontecer por volta da metade desse ano. E é uma coisa que já está acontecendo no Ethereum 1.0 já desde 2015. Então, assim, o Ethereum já tem vamos dizer assim, uma coisa gigantesca já produzida de experiência, de desenvolvedores, de evolução da linguagem, etc. E a Cardano vai começar agora na metade desse ano, em relação aos smart contracts. Mas, ao mesmo tempo, ela traz certas coisas que tornam ela vantajosa para alguns nichos. Então, respondendo a pergunta, em relação ao efeito de rede, assim, pode acontecer de algo exponencial, por exemplo, da Cardano dominar uma boa fatia do mercado? Pode acontecer. Mas a minha tese principal é o Ethereum vai continuar dominante, mas a Cardano vai conseguir dominar algumas DAOs, alguns nichos assim, de DeFi, que ela vai conseguir dominar muito bem pela previsibilidade, porque a gente vê isso acontecer na linguagem, por exemplo, eu fui na sede da Estônia, visitei a sede da Estônia aqui no Rio de Janeiro. Os caras usam Lua, que é uma linguagem de programação funcional. Então, tem certas coisas que não tem para onde fugir. As pessoas vão usar o que é mais eficiente. São os casos de uso. E outras pessoas não. Aquele caso de uso e o conforto vai manter elas no Ethereum 1.0 ou no 2.0. Eles vão continuar naquilo. Mas tem certas pessoas que não.
cara, aquilo dali é melhor para o meu DeFi, então é mais previsível, eu me sinto desconfortável aqui nesse... Pode acontecer alguma coisa com o Compound, ou acontecer alguma coisa com a Aave, e é melhor ter alguma coisa ali na Cardano para me defender, entendeu? Pode acontecer isso, eu vejo isso acontecer, mas assim, eu não vejo algo explosivo assim para dominar. Na Cardano, assim, a maioria das pessoas que estão ali com o skin the game acham que ela vai dominar tudo, mas a minha tese é o Ethereum vai continuar dominante e a Cardano ela vai crescendo exponencialmente dentro de certos casos de uso, vou dizer. Não, perfeito, perfeito. É interessante ver, né, essa visão, porque vejo muito, normalmente, quando as pessoas são embaixadores de um determinado projeto, alguma coisa assim, tem aquela pegada talvez um pouco mais maximalista, né, que trava tudo, né, que como se não existisse algo melhor, não existissem concorrentes. Então, isso é interessante. E eu queria entender, tipo, até um pouco também sua visão, cara. Eu vejo muitas pessoas mesmo comentando os famosos Ethereum Killers, trazendo aí alguns altcoins que estão bem distantes de terem alguma comunidade, de terem algo formado, e até mesmo algumas pessoas colocando a Cardano, Tesos, alguns outros projetos que têm, de fato, aplicabilidades mais interessantes, como ser possíveis matadores da Ethereum. Eu já brinquei algumas vezes que para mim o Ethereum Killer é o Ethereum 2.0, e eu queria saber sua visão. Você particularmente acredita que existem projetos ou coisas que podem matar o Ethereum, seja Cardano, seja também outro projeto, por exemplo, Polkadot, que também entra numa pegada de você poder criar suas próprias blockchains e integrar blockchains. O que você visualiza desse mercado de contratos inteligentes, que para mim talvez esteja aí a grande mina de ouro do mercado cripto. Eu não olho tanto para o meio de pagamento, eu vejo que o mercado de contratos inteligentes é um mercado que está muito pouco precificado dentro do mercado de cripto. E o que você enxerga para esse mercado, e especialmente também um pouco entrando nessa linha dos famosos Ethereum Killers, daquela mesma ideia de como muita gente pegava, sei lá, talvez o XRP, a Nano, Litecoin, matando o Bitcoin. Você acredita que existe, de fato, essas possibilidades? Cara, eu acho que existe a possibilidade, mas eu considero ela assim, no meu melhor palpite, eu considero ela remota, porque pode acontecer, por exemplo, teve o Proof of Stake que foi pesquisado no Ethereum e tal, só que vamos supor que ele dê errado, vamos dizer, aconteça uma falha crítica e tal, as pessoas poderiam fazer algum conserto naquele smart contract de depósito e voltar os depósitos para o Ethereum 1.0 e aquilo estaria resolvido, vamos dizer, o problema, e eles partiam para o outro Proof of Stake, que é, por exemplo, o que está em pesquisa desde 2014, que não foi aquele Friend Finality aquele último que está de 2017, né, que o pessoal está aplicando agora, eles podem partir para uma outra família de protocolo Proof of Stake e o Ethereum não morrer. Outro ponto com relação a essa parte dos Ethereum Killers e tal, etc., é o efeito de rede. Aí você pensa assim, mas as novas tecnologias, se você pensar em efeito de rede, elas nunca, por exemplo, combustível fóssil. A energia solar, então, nunca vai matar o combustível fóssil, porque o combustível fóssil tem um efeito de rede maior, então a tecnologia de energia renovável nunca vai matar o combustível fóssil. Ou, por exemplo, a lâmpada nunca iria matar a vela com óleo de... vamos dizer, as lamparinas com óleo de baleia, porque a lamparina com óleo de baleia tem um efeito de rede grande e tal. Assim, acontece. Vamos dizer, as coisas melhores, algumas vezes elas ganham as coisas que têm efeito de rede, tá? Mas eu acho, assim, que esses casos são raros e eu vejo, assim, que tem um trabalho até o Vitalik comentou, por exemplo, no Proof of Stake. Por exemplo, o Ethereum é centralizado. Ele pode, por exemplo, o Vitalik pode morrer amanhã e acontecer algum problema. Por exemplo, o Bitcoin. É uma coisa que até o Vitalik comenta. Antes do Satoshi publicar o white paper e lançar o aplicativo ali, o Bitcoin ele era centralizado no Satoshi Nakamoto. Vamos dizer assim. É uma coisa que o Vitalik ele comenta. Então, por exemplo, hoje, se o Ethereum se só tem 4 pessoas no mundo que conseguem fazer o Proof of Stake do Ethereum, tanto é que eles não lançam programa de bolsa, né? Ethereum Foundation para chamar pessoas para desenvolver o Proof of Stake, porque sabe que tecnicamente só algumas pessoas no mundo conseguem desenvolver aquilo. E são aquela mão de obra que eles têm. Isso está centralizado e é um ponto central de falha. E o Ethereum pode morrer e aí dá margem, por exemplo, Polkadot, Ethereum morreu, Polkadot vai entrar. Ou
a Cardano vai dominar. Assim, para mim, essa possibilidade, no momento, ela está remota, porque é uma fronteira móvel, assim. E esses projetos, beleza, Polkadot está desenvolvendo, tem Relay Chain, interoperabilidade, tem o Launchpad lá com vários DeFi saindo, tal, etc. Aí tem a Cardano com a linguagem de programação. Mas, assim, tem um fator humano muito grande das pessoas serem inertes, elas têm vamos dizer assim, um investimento afogado. Tem desenvolvedores que já aprenderam Solidity, fizeram aquele curso lá da Nicosia, aprenderam Solidity, então tem um investimento afogado muito grande. Skin in the game, as pessoas têm skin in the game no Ether, então elas não querem que aquilo dê errado, porque elas têm skin in the game. É uma das coisas assim, mais fortes para o efeito de rede. E você tá com skin in the game naquilo, você não quer que aquilo dê errado de jeito nenhum. Então você tem, vamos dizer assim, eventos de blockchain que vão enfatizar a coisas da consensus. Então, assim, eu acho remoto essas blockchains sem efeito de rede conseguirem dominar, mas eu acho que elas têm potencial para crescer e pegar um bom nicho do mercado, até porque é um mercado pequeno. E aí entra um outro ponto que também é uma coisa imponderável, né? Como o mercado é minúsculo, muito minúsculo, microscópico, o mercado cripto é um espirro de pulga, é uma azeitona no meio do mercado total, né? Vamos dizer assim, finanças, né? Pode acontecer, por exemplo, de algum desses projetos focar na coisa certa e entrar no mainstream por algum motivo. Por exemplo, fez um acordo com, por exemplo, o Ethereum. A Consensus tem um acordo de um stablecoin com a África do Sul. Aí a Cardano tem um projeto com o pessoal da Etiópia. E aí nos Estados Unidos aí a Kraken consegue uma licença de banco. Essas coisas que vão acontecendo, elas podem criar uma rede e tornar aquilo dominante por uma coisa imponderável que a gente não está nem pensando agora. E aí, algum desses projetos. Mas, no momento, com o dado que a gente tem, com a informação incompleta que a gente tem, está parecendo o quê? Que o Ethereum a fronteira móvel, o Ethereum vai continuar dominante e esses projetos vão crescer em alguns nichos. Não, perfeito, perfeito. Achei legal um pouco. Denilson, tem aí mais alguma dúvida que você quer comentar? Cara, só acho que a última para fechar, nenhuma dúvida melhor do que essa do Leandro, né? Aonde pode comprar Cardano? Então, basicamente aqui no Brasil, a gente no início de 2019 tinha uma parceria com a BitJa, só que entrou estava já há um tempo com aquela normativa lá de 2018, tiveram um problema, faliram, eles eram um broker que usavam livros de exchange lá de fora. Então, hoje em dia tem a nova DAX, que ela dá liquidez em real com ADA. Tem a Bitcoin to You também, que tem liquidez da ADA com real. E tem uns P2Ps também, né? Tem o Wellington P2P, Snyder, etc. Tem um pessoal que trabalha com P2P. Então, assim, para liquidez, eu acho que tem essas opções aí. Tem a Binance aí, que se você quiser trabalhar para BTC, transferindo BTC ou alguma outra moeda lá para Binance. Aí só não tem um par real, eu acho. A da real eles não tem. Pô, bacana, bacana. Eu acho que então, para fechar, assim, normalmente a gente gosta de fazer uma live de 45 minutos, 1 hora. Última pergunta para você, e depois, Marcos, fique à vontade para fazer o seu jabá, para comentar aí depois suas considerações finais. Ethereum, Cardano, os dois e por quê? Cara, eu acho que seriam os dois, até porque, por exemplo, existe um mote muito grande com relação à interoperabilidade dos projetos, né? Até, por exemplo, as parachains da Polkadot e a Cardano ela tem o Nipopose, né, etc. São protocolos que vão dizer assim, eles têm que proporcionar uma certa segurança, porque, por exemplo, se tiver um ataque de 50% numa rede que é uma sidechain da Cardano, vai criar um problema para a blockchain da Cardano, que tem outro padrão de segurança, tem outro protocolo, tem outro consenso, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que interoperar com esses projetos. E aí tem a interoperação com Litecoin, IOTA. Eu acho que vai ter agora o conversor de ARC20, né? Que está mais ou menos em stage nessa testnet dos tokens nativos de fevereiro. Então, assim, tem a SingularityNet, tem a MakerDAO. São projetos que podem interoperar com a Cardano. E aí vai acontecer, por exemplo, que nem a Chainlink. A Chainlink ela tem um pé na Cosmos e ela tem um pé no Ethereum. Não vai ter a mesma ênfase, porque no Ethereum tem muito mais desenvolvedores. Mas eles têm aquele pezinho ali na Cosmos, no SDK da Cosmos, e eles vão fazendo os oráculos ali dentro. Tem Band, etc. A mesma coisa vai ser com a Cardano. Esses projetos vão continuar,
Porque se você não vai converter, para mim não existe isso assim, de virar a chave e as pessoas do nada entrarem para um outro projeto, saindo do investimento afogado que ela já tem em Solidity, saindo do skin the game que ela já tem no Ether. Para mim, isso é difícil no meu rendimento. Então, para mim, essas coisas vão coexistir e vão interoperar, que é um mote que está muito grande, que eu vejo muito grande no mercado. Até por isso que a Polkadot subiu tanto recentemente, né? Porque interoperar, né? Perfeito, perfeito. Não, então eu acredito que seja um pouco isso. Primeiro, eu queria agradecer, cara. Eu acredito que eu aprendi bastante, pelo menos, sobre Ethereum. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade para comentar aí, trazer tantos detalhes. Eu acho que a galera que nos acompanhou também aprendeu bastante. Pelo menos me chamou a atenção alguns pontos aí. Achei bem legal também sua visão, essa visão talvez mais menos maximalista, né? Mas de tentar visualizar tudo como um business. Achei bem interessante. Danilo, que depois daí um pouco, o que você achou, cara? Aprendeu bastante também? Cara, acho que eu gastei umas 5 páginas aqui do que eu tava anotando. Muito legal, realmente, muito conhecimento, assim. Eu pedi desculpa aí pelos barulhos aqui do lado. Quem quiser saber o resultado do jogo aí, é só entrar no Instagram aí do Marcos, ele vai postar aí o resultado final da pelada que tá rolando aqui do lado. Mas agradecer agora de verdade ao Marcos por ter vindo. Acho que o pessoal curtiu bastante aí também. Ele dá uma boa noite, um ótimo final de semana aí para todo mundo. Show. Eu vou só deixar um jabazinho rapidinho aqui. Boa. A gente está trabalhando uma rede social nova, Oregano Economia. Vai aprofundar algumas altcoins, está pensando em fazer alguma coisa sobre Icon, que é uma blockchain de smart contracts da Coreia do Sul. E depois, mais para frente, Cosmos, etc. Então, para assuntos gerais, assim, de criptoeconomia, etc. Está começando lá no Instagram, Oregano Economia. E a gente tem no Instagram também sobre Cardano, né? Cardano Brasil. Então, basicamente, vou deixar essas duas redes aí que a gente está trabalhando. Se você puder depois dar uma moral lá. Pode deixar. Inclusive, na Oregano Economia, eu fiz uma live sobre Ethereum 2.0, então fica aí a recomendação também para o pessoal que quiser assistir conteúdo mais denso, ensinando bastante mesmo sobre o mercado, entrando muito nessa parte técnica. Eu sei que muita gente gosta aí, o pessoal comentou, né, que gosta bastante dessa parte mais técnica, né, da análise para o pessoal. Vale a pena mesmo acompanhar. Também tem o Instagram lá da Cardano Brasil, tem bastante conteúdo também. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou. Um abraço, pessoal, e até o nosso próximo Casual Crypto.